Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler uma das histórias mais conhecidas, uma das histórias conhecidas da palavra de Deus, quando Jesus diz para Pedro apacentar as ovelhas. Então diz assim, a partir do verso 15, está na tela também se você quiser acompanhar. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Olha a pergunta de Jesus. Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Primeiro ele diz: apacente os meus cordeiros, e agora as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando você era mais moço, se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, o que ele disse? Siga-me. Esse é um texto extraordinário da palavra de Deus. E eu quero pensar com vocês em 3 ideias do chamado de Deus nesse texto. A primeira delas, Deus nos chama para o amar. Ame a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. E lá no Antigo Testamento diz: ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A segunda ideia que eu quero compartilhar com vocês desse texto é que Jesus chama para segui-lo. Jesus disse: segue-me. Seguir a Jesus é um desafio muito grande. Muitas vezes é um sacrifício, muitas vezes é uma privação, muitas vezes é uma luta, muitas vezes é perseguição, mas seguir a Jesus tem um preço. E a última, Jesus chama a todos nós, não só os pastores, para cuidar das ovelhas. Cuidar das pessoas, cuidar daqueles que chegam, cuidar daqueles que você gosta e cuidar daqueles que você não gosta. Tem gente que a gente ama com facilidade. Tem gente que a gente ama com mais dificuldade. Mas o Senhor nos chama para amar a todos. E eu quero trabalhar nesse sentido e pensar com vocês. Eu separei aqui 10 verbos de Jesus com Pedro. Não sei se vai dar para falar todos, mas eu quero compartilhar com vocês. Primeiro verbo, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E então o galo cantou. O galo não cantou 3 vezes. O galo cantou uma vez só, mas ele negou 3 vezes. Mas Jesus, ele não estava tirando o sarro de Pedro, mas ele estava confrontando Pedro. Porque muitas vezes nós pecamos no oculto, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém estava ciente do que aconteceu. E Pedro, ele negou enfaticamente, dizendo que nem conhecia Jesus. Além de negar, Pedro ainda mente.
Olha o problema que gerou na vida dele. E interessante que quando eu estava olhando o texto, no capítulo 18, você voltar um pouquinho sua Bíblia, quando Pedro nega Jesus, capítulo 18, versículo 18 mesmo, diz que ora os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles aquentando-se também. Jesus já tinha ido para a corte. Jesus já estava lá. E Pedro estava ali perto do sinédrio, perto do templo. E estava muito frio, todo mundo acendeu uma fogueira para poder se esquentar. E você vai ver, um pouquinho, aqui ó, no verso 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Nega e mente. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha. Lembra que Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo Malco? Lembra dessa situação? Tinha um parente dele lá. Eu te vi lá, não foi você que eu te vi lá no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. A negação de Pedro e a mentira de Pedro, só aqueles ali viram, mas depois Jesus confronta. Jesus aparece a ele e diz, você me ama, Pedro? Você realmente se importa comigo? Você realmente vai fazer o que você disse lá atrás? Se necessário for, eu vou dar minha vida em prol do Senhor, em prol do seu reino, em prol do seu nome. Você vai fazer o que você disse? Você vai cumprir a sua palavra? A segunda palavra de Pedro era que é a confirmação. Pedro precisava confirmar o seu amor por Jesus na presença dos seus amigos. E também na presença dos inimigos, que ele fez isso depois. Na presença dos amigos, Pedro agora estava dizendo, o Senhor sabe que eu te amo. A terceira palavra é a palavra seriedade. Jesus usa o nome completo de Pedro, fala Pedro, filho de João. Jesus poderia ter chamado só ele de Pedro, ou só de Simão. Mas ele chamou o nome de Pedro de uma forma completa, porque ele estava querendo mostrar a seriedade daquele momento, dizendo, Simão, filho de João. E eu estava me lembrando, não sei se acontecia com você, mas minha mãe, quando ela ficava brava comigo, ela não me chamava só de Flávio. Flávio Ricardo, eu sou Flávio Ricardo, para quem não sabe. Flávio Ricardo, quando ela me chamava de Flávio Ricardo, a coisa tinha esquentado. Era problema, era a bomba que vinha. A Sara, minha filha, brinca comigo de vez em quando. Flávio Ricardo. Mas é interessante. Jesus queria mostrar a seriedade daquele momento. Ele não estava brincando com Pedro, ele estava chamando Pedro à responsabilidade, mostrando a importância do amor. A quarta palavra que a gente vê era o amor. Foi o contrário que aconteceu na fogueira, em que ele nega. E Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama mais do que os outros? O amor pelo Senhor não pode ser algo
superficial, achei a palavra. Não pode ser algo superficial. Eu tenho um amigo no Brasil que ele chama Evandro. Eu sempre troco o Evandro por Ed, né? Mas ele toda vez ele fala, eu te amo, você sabe que eu te amo. Eu falo para ele, eu gosto muito de você. Toda vez ele fala assim para mim, você sabe que eu te amo, né? Eu falei, eu gosto muito de você. É exatamente essa ideia que Pedro e Jesus estavam fazendo. Jesus estava perguntando para Pedro, Pedro, você me ama com o amor de Deus, com o amor ágape, que é o amor puro? Pedro responde, eu gosto muito de você. Eu tenho um carinho muito especial por você. Por isso que Pedro ficou chateado. Porque ele estava entendendo que Jesus estava chamando ele para amá-lo com amor de amigo. Mas Jesus estava chamando ele para amá-lo como Deus, como o Senhor da vida dele, como aquele que, se necessário for dar a vida, ele não iria negar. Quinta palavra é a palavra entristecer. Eu gosto de estudar o sentido das palavras. E quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 4, se eu não me engano, quando o povo fez o que não agradou a Deus, algumas versões dizem que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa não é a boa tradução. A boa tradução é que Deus se entristeceu de ter feito o homem. Porque Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele nunca se arrepende. Mas ele se entristeceu. Pedro se entristeceu nesse momento porque ele viu o que ele tinha feito. Ele entendeu o poder que tem a negação, o poder que tem uma mentira. E ele disse em momentos antes, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. É a mesma coisa quando alguém promete que vai ser fiel até o fim da vida e a aliança foi quebrada. É algo que entristece o coração de Deus, entristece o coração do homem ou da mulher. Mas isso que Jesus estava querendo mostrar para ele, que o amor é o mais importante. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E Jesus está chamando ele para amá-lo. A outra palavra que a gente vê aqui é entrega. Mesmo que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro disse isso. Quantas vezes a gente já prometeu alguma palavra para alguém e a gente não cumpriu, a gente não fez? Pedro mostra a nossa natureza. A nossa natureza humana, que é falha, que é frágil, que é fácil de você enganar, negar, mentir, trapacear. É fácil da gente fazer isso. A nossa natureza humana, muitas vezes, fala mais alto. Essa entrega de Pedro, ainda que todos te abandonem, isso mostra como nós somos. Isso mostra a nossa humanidade. Sétima palavra, Jesus queria que Pedro entendesse que amar Jesus é cuidar do povo. Jesus nos chama para cuidar de pessoas.
E essa semana eu tive uma conversa com o pastor Silas, e eu disse para ele, cuida do povo, Silas. Deus te chamou para cuidar das pessoas. Deus te chamou para plantar igrejas. Olha, foi mesmo. E ontem ao orar por ele, eu falei, Senhor, libera sobre ele o dom do apostolado. O dom do apostolado é para quem planta igrejas. Quem planta igrejas é o dom do apóstolo, que fala lá em Efésios. Deus chamou uns para pastores, apóstolos, Mas é algo que Deus quer que a gente entenda a responsabilidade que nós temos. Cuidar do povo não é só o pastor que faz isso. Não sou só eu, não é o pastor Melvin, não são os pastores que fazem isso só. É nossa responsabilidade como igreja cuidar uns dos outros. Lembre-se de Moisés. Ele estava cuidando de todo o povo sozinho. Aí veio Jetro, seu sogro. Graças a Deus pelos sogros, né? E pelas sogras também, né? Minha sogra é uma bênção, né? Eu gosto, esses dias eu lembrei a Andréia numa história que a gente tinha, porque logo que a gente casou, pouco depois que a gente casou, um ano depois, quando nasceu a Júlia, ela ficou um mês em casa. E aí eu fui lá no armário, eu sou apaixonado por doce, né? Aí eu peguei uma lata de leite condensado e abri a lata. A Andréia falou, não vai abrir a lata, você vai comer inteira essa lata e tal. Aí minha sogra, tadinho dele, deixa ele comer. Minha sogra é maravilhosa. Né, amor? Mas graças a Deus pelo sogro, pela sogra, que abençoaram a vida da gente. Mas Jetro falou para Moisés, o que você está fazendo não está certo. Você está cuidando do povo sozinho. Separa aí gente de 1.000, de 100 e de 10. Separa gente para cuidar cada um das funções. Os casos graves, difíceis, traz para você. Os que são fáceis, eles mesmos se resolvam. Já teve situação do irmão falar para mim assim, você fala para aquele irmão lá fazer isso? Eu falei, por que você não fala? Se resolvam. Não, o pastor que tem que resolver essa situação. É mesmo. Deus já deu orientação. O povo cuida do povo. E nós estamos juntos nesse mesmo projeto. É o projeto de Deus, é a obra de Deus. Estamos juntos. Mas precisava entender, Pedro precisava entender isso, da importância do cuidado, das necessidades. Um mês atrás, quando a Samira me mandou uma mensagem, falou, olha, tem uma pessoa no hospital, ele não é da nossa igreja, você pode visitar? Falei, posso. Fui no hospital, fiquei quase 1 hora conversando com ele. Eu sei que quando a gente vai no hospital, a gente não pode ficar muito tempo, né? Por causa da questão toda ali, da médico, entra enfermeiro, entra médico e tal. E aí, ficamos um bom tempo juntos conversando. E aí, ele falou assim para mim, olha, eu não saio de casa, eu só vou para o trabalho e volto, tenho medo da imigração me pegar, e eu não saio, não vou. Aí eu falei para ele, olha, se Deus te trouxe aqui para esse país, quem vai levar de volta é Ele. Pode usar a migração, pode usar o meio que Ele quiser. Mas se Deus quer que você volte, Ele vai preparar uma circunstância. Não viva com medo. O medo nos paralisa. Mas nós precisamos entender esse cuidado. Deus está conosco. Ele vai à nossa frente. A outra palavra, é uma palavra que os pastores gostam muito de falar. É o chamado de Deus. Deus chamou as pessoas. Deus continua chamando Isaías. Deus continua chamando Débora. Lembra-se da Débora juíza?
Deus continua chamando homens e mulheres para o servir, para o seguir. O chamado de Deus é para servi-lo. Quando Jesus chama Pedro, ele disse: cuida das minhas ovelhas, sirva as minhas ovelhas. Eu não sei se você sabe o significado da palavra administração. A palavra administração, quando você separa, administrar. Ad é junto, ministrar é a palavra servir. Quando a gente administra uma empresa, nós estamos servindo aquela empresa. Quando nós estamos administrando o reino de Deus, nós estamos servindo o reino de Deus. Deus nos chamou para servir. Se você ainda não achou um lugar para servir, encontre um lugar para servir. Peça a Deus, me mostre um lugar para eu servir nessa igreja. Seja na recepção, né, Celso? Seja no louvor, seja no evangelismo que vamos ter agora. Você precisa estar envolvido com o evangelismo, você precisa participar. Envolver no café da manhã, né? Participar de alguma área. Nem que for dar bom dia para as pessoas. Bom dia. Já contei para vocês, mas quando a gente morou em Ohio, o pastor da igreja, uma igreja grande, mais de 1.000 pessoas, o pastor da igreja disse para mim: eu quero que você fique na porta para você conhecer as pessoas. Então eu ficava lá na porta: good morning, sir. Good morning, man. Morning. Morning. Era o único vocabulário que eu tinha na época. Né? Quando a pessoa começava a falar um pouco mais, oh yes, no, oh yes, era isso. Mas eu conheci a igreja toda, só de ficar ali na porta. Eu conhecia eles de vista, o nome eram nomes diferentes, né, do que a gente está acostumado. Mas foi tão precioso estar ali, ficar na porta. Aí o pastor pediu para mim ir fazer uma visita no hospital. Você pode ir no hospital, tem uma pessoa com câncer, um senhor que estava lá. Ele era um pouquinho mais velho que eu, na época eu tinha 40 e poucos anos, ele devia ter uns 50 talvez, novo ainda de tudo, né? Uma criança. E aí eu fui lá, e eu levei o óleo. E eu perguntei para o pastor: posso levar o óleo? Ele falou: óleo? Eu falei: para ungir o... Ah, sim, o óleo, pode, claro. Não era costume. Aí, ele foi lá na sala dele, ele tinha um olhinho pequeno assim, que estava novo. Acho que ele nunca tinha usado. Ele me deu. Aí fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, falei para o irmão: posso ungir você? Ele falou: por favor, me unge. Estou precisando. Aí ungi o irmão, orei com ele, acabei de orar, fui embora para casa. Semana seguinte, Jesus levou para a glória. Eu falei: poxa, Senhor, o Cláudio está dando risada que ele já sabe essa história. Mas aconteceu muitos momentos assim, de orar, Jesus levar a pessoa. Mas muitos momentos de eu orar e Deus curar a pessoa. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Né? Acho que eu já ungi todo mundo aqui, ó, né? Então, já ungi todo mundo. Então, ninguém vai para o céu não hoje não, tá? Daqui uns 50 anos só. 50 anos. Nona palavra eu já conectei com ela, mas é de seguir e servir. Jesus nos chama para seguir a Cristo. O tema da nossa conferência, da Assembleia Distrital, foi todo dia discipular. Foi algo muito interessante para nós. Discipular todo dia é você compartilhar a palavra de Deus com alguém todo dia. Todo dia você falar de Jesus para alguém. Todo dia você tiver a oportunidade de orar com alguém. Tem um amigo pastor André. Pastor André
Uma vez ele foi na minha casa, a gente tinha um grupo comunhão na minha casa, na casa dos meus pais, na verdade. E aí ele compartilhou com a gente que uma das experiências que ele teve foi que ele pedia a Deus: Senhor, todo dia me dá uma oportunidade de falar de Jesus. Me dá uma oportunidade, Senhor, de todo dia falar de Jesus para alguém. E ele disse: todo dia, se eu vou no supermercado, se eu vou na padaria, se eu vou onde for, eu falo de Jesus para alguém. Todo dia. Eu falei: olha que oração boa para a gente fazer. Senhor, todo dia me dá uma oportunidade de falar de Jesus, de orar por alguém, abençoar a vida de alguém. Jesus disse para Pedro: segue-me, porque Ele quer que outros sigam também. Seguir a Cristo é maravilhoso, porque nós vamos passar a eternidade com Ele. E a última palavra que Jesus e Pedro na conversa foi que Jesus disse para ele, no verso 18, que ele ia ter que fazer o que outro ia ter que fazer o que ele não queria. Mostrando, no verso 19, que tipo de morte Pedro ia glorificar o Senhor. O sofrimento que Pedro ia ter. No verso 20, Pedro ficou curioso. Você conhece crente curioso, não? Mas por quê? Porque sim, porque não? E Pedro pergunta, verso 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, estava falando de João, perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, não te interessa. Palavra dura de Jesus ali. Quanto a ti, ele diz de novo: segue-me. E no verso 23, finalzinho: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus falou 2 vezes para ele, que mostra a nossa curiosidade e que Jesus não ia dar a resposta. Muitas vezes nós queremos a resposta de Jesus naquele momento. Esse texto nos mostra que fracasso não é necessariamente desqualificação definitiva. Ou seja, não quer dizer que o fracasso de Pedro, ao ter negado Jesus, ele não é valorizado, ele não é importante para Deus. Todos são importantes para Deus. Por mais tenhamos as nossas diferenças, todos são importantes para Deus. Ninguém é descartável. Ninguém é jogado na lata do lixo para o Senhor, porque Deus ama. Ele se importa conosco. O que é importante para nós é nos arrependermos dos nossos pecados. Que Jesus quer que a gente viva uma vida limpa diante dEle e diante da nossa sociedade. Não quer dizer impecabilidade, ou seja, que você nunca vai pecar. Quer dizer que você tem poder de Deus para vencer o pecado. É isso que o Espírito Santo faz quando Ele vem sobre nós. Jesus restaura pessoas quebradas. Quantos de nós foram quebrados? Quantos de nós estamos longe do Senhor e Ele nos alcançou? Qual é o chamado de Jesus para você hoje? Jesus nos chama para amá-lo. Jesus nos chama para segui-lo. E Jesus nos chama para cuidar das ovelhas. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos.
Fale com o Senhor agora. Diga: Senhor, olha para o meu coração, olha para a minha vida, Senhor. Talvez o Senhor esteja te chamando para segui-lo. Talvez o Senhor não vai ser um pastor, um missionário, mas talvez você vai ser alguém que vai servir o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua integridade. Deus chamou os leigos também. Ele quer que todos o sirvam. Ele quer que todos o amem, quer que todos cuidem das ovelhas. Esse é o trabalho nosso como igreja. Mas se hoje o Senhor falou com você, eu quero que você diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, o Senhor me chama para Te amar. O Senhor nos chama para amar acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. O Senhor nos chama para segui-lo. O Senhor nos ajude a segui-lo. Nos ajude a sermos servos fiéis. Nos ajude, Senhor, a estarmos juntos contigo. E o Senhor também nos chama para cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas. O Senhor nos chama para cuidar das vidas. Nos ajuda, Senhor, a amar a nós, amar o Senhor e amar o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a estarmos cada dia mais perto do Senhor. Sê conosco nesta manhã. Abençoe cada coração, cada vida aqui, Senhor. Eu quero pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Dê a paz para quem está perto de você. Receba a paz. Tenha um bom domingo. Vai na paz do Senhor.